prender muito, assim, porque a gente ainda vai, né, um momento importante, mas a gente queria compartilhar com os irmãos sobre isso. O que é unidade? Olha o que diz a palavra de Deus em Efésios capítulo 4. Diz assim: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Amém? Então é um texto maravilhosíssimo, falando sobre unidade. Primeira coisa que eu queria que você compreendesse nessa passagem, eu geralmente me detenho muito só sobre uma passagem, porque a gente muitas vezes quando pego um outro texto, aí a pessoa diz, mas não está nesse texto, será que está querendo dizer isso? Eu gosto exatamente de trabalhar o texto para você poder perceber. E nesta passagem eu vejo alguém que está ensinando a igreja sobre unidade. Uma pessoa que está orientando a igreja acerca do que seja a unidade. E quando ele começa dizendo assim: rogo-vos, pois eu. Quem é essa pessoa que está rogando pela igreja? Quando nós falamos rogar, ele está dizendo: eu rogo, eu oro, eu peço a Deus, né, eu suplico ao Senhor que vocês, né? Veja que essa pessoa é muito importante a gente identificar no contexto da igreja. Quem é essa pessoa? A gente vai dizer que essa pessoa é exatamente o autor desta carta. O autor desta carta nada mais nada menos é do que Paulo, que escreve à igreja que está em Éfeso. E como ele se identifica no texto, ele vai dizer: eu quem? O preso do Senhor. Porque Paulo estava exatamente naquela ocasião, ele estava preso. Então ele diz: eu, o preso do Senhor, eu rogo, né? Na prisão, Paulo estava rogando pela igreja do Senhor. Distante, ele estava rogando, orando, suplicando, pedindo a Deus por aquela igreja. E interessante que ele não estava pedindo por toda a igreja, mas ele estava pedindo por uma igreja local. Ele estava pedindo por uma igreja que estava em Éfeso, uma igreja que estava naquela região. E ele está dizendo: eu rogo-vos, rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor. Aí ele vai dizer no que ele vai rogar. Ele diz: rogo-vos que andeis como é digno da vocação que fostes chamados. Então, é interessante a gente poder perceber a vocação, o chamado do servo de Deus. Aqui, hoje nós estamos até poucos representados, muitos irmãos faltaram hoje, né? Eu sinto falta de muitos irmãos aqui hoje. Mas o texto ele está falando, que é uma coisa muito interessante que a gente perceba. Ele está falando como nós, como conjunto de igreja. Ele está falando nós como aquelas pessoas que fazem parte daquela igreja local. Ele está dizendo a vocação daquelas pessoas que foram chamadas. E quando nós chamamos de vocação e de chamado, vocação exatamente porque Deus, quando nos chama, Ele nos chama para um ofício, Deus nos chama para um ministério, Deus nos chama para uma missão. E é interessante que a minha missão não é basicamente a mesma missão do irmão Carlos, não é a missão da igreja sim, mas a minha particular, o meu chamado particular, ela tem que ter um diferencial. E é interessante que esse diferencial, e é isso que me chama muita atenção, ele como ser uno na diferença. Não é verdade? Já pensaram nisso? Como a gente pode ser uno na diferença?
Eu sou diferente do irmão Carlos, sou diferente do irmão Otávio, sou diferente do irmão Márcio, saudade, meu irmão. Graças a Deus você está hoje aqui, né? Sou diferente, o irmão Márcio estava viajando, para quem não sabe por que o pastor estava com saudade dele, estava viajando. Então, nós somos diferentes. E sabe, Paulo, ele está chamando e convocando aquela igreja do Senhor, aqui em Efésios, né? Ele está chamando aquela igreja que ela possa andar, mesmo na diferença, ela possa andar em unidade. Ele não só fala em unidade aqui no texto, mas ele vai falar com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Tá certo? Então veja bem, a unidade, ela é uma consequência desses fatores que estão aí, da humildade, da mansidão, da longanimidade e do suportar uns aos outros, né? É interessante que quando a gente veja assim, um casal, eu e a irmã Idenê, a gente, para tentar viver unidade, não é fácil. Eu sou homem, ela é mulher, eu tenho uma visão, ela tem outra visão, e aí cada um tem um desejo, outro tem outro desejo, um tem um pensamento, outro tem outro pensamento. Na igreja é semelhantemente parecido. Todos que estão aqui têm pensamentos diferentes, vontades diferentes, mas nós temos que buscar viver em unidade. Eu aprendi com o pastor Mike Nicholas, uma vez ele falou uma coisa interessante. Eu falando assim sobre decisões da igreja, e ele me falou uma coisa que é muito interessante. Assim, muitas vezes a gente pensa assim: igreja vai tomar a decisão, a gente tem uma tendência de levar para a votação, né? Vamos levar para a votação. Então a pessoa geralmente pensa assim: eu venci, eu fui voto vencido, né? Aí geralmente aquele que foi voto vencido, ele tem uma tendência de ficar estremecido: eu perdi. E o outro que venceu, ele tem uma ideia: eu ganhei. E na verdade, quando nós falamos de unidade, a gente tem que entender que não tem nem vencedor e nem ganhador. Quando nós falamos de unidade, todos nós ganhamos, todos nós crescemos. Quando você olha sobre essa perspectiva, você vai perceber que unidade é a melhor coisa que tem. Por exemplo, uma família, se ela tem unidade, unidade na vida dela, ela tem uma tendência de crescer, ela tem uma tendência de ser feliz, ela tem uma tendência de ser uma família próspera, ela tem uma tendência de ser uma família que não se expõe muito. Por quê? Porque ela tem unidade. E a unidade é um elemento importantíssimo no contexto familiar também. Ela é uma coisa importantíssima no contexto do trabalho. Uma empresa. Quando você olha uma empresa que ela avança e cresce, você pode ter certeza que essa empresa avançou e cresceu porque de fato essa igreja apresentou esse aspecto de unidade. Entre quem? Seu líder e os que são liderados. Entre quem? Entre o dono e aqueles que estão abaixo dele, aqueles que vão ser convidados para servir. Então, quando você olha uma grande empresa, você vai observar que aquela grande empresa ela cresce exatamente porque ela tem o quê? Unidade. E para que essa igreja, ou essa empresa, ou esta família, ou para que qualquer um tenha, o que tem que existir? Os elementos da humildade não pode faltar. A humildade é uma coisa muito interessante. Eu costumo dizer que humildade não é a pessoa é humilde, ele é pobre, né? Mas o pastor é tão humilde, ele é pobrezinho, né? Andando na carroça. A gente tem a ideia de achar que quanto mais pobre a pessoa ela é humilde. E humildade não trata a respeito disso, não. É uma confusão que as pessoas fazem. Humildade é algo que a pessoa se submete e se sujeita à vontade de Deus. E quando você olha, por exemplo, eu conheço muitas pessoas que elas aparentam ser humildes, mas no dia que elas têm uma oportunidade de ocupar um lugar na sua vida, uma posição,
elas tratam as outras pessoas com arrogância, prepotência, com uma série de coisas que não confere que é alguém que é realmente humilde. Mas aqui o texto pede que nós sejamos humildes, mansos, né? Mansidão. Manso, o que é manso? Né? Uma pessoa mansa, calma, né? Manso e calma é a mesma coisa? Não. Manso é aquele que procura evitar confusões, briga. Ele não está se sujeito a isso. Eu não sei se eu sou manso, não. Eu não sei se você é manso, mas eu tenho certeza que aqui no nosso meio tem pessoas que são mansas, entendeu? Então ele está dizendo que a unidade depende dessa mansidão, longanimidade. Pessoas que têm uma tendência de demorar em se irar, em se chatear, em ficar com raiva. Então você geralmente diz assim: esse é besta, né? Então quanto mais besta ele é, mais longânimo ele é, né? Então o cara apronta uma série de coisas contra aquela pessoa e ele não se ira. Aí você diz assim: ele é longânimo. É uma característica muito legal. Insuportáveis uns aos outros. Eu conheço gente que diz assim, eu já vi gente ficar chateado com a pessoa e dizer assim: meu irmão, eu te suporto. Você já viu alguém dizer para alguém assim: meu irmão, eu te suporto em Cristo Jesus? Aí o cabra diz, aquilo parece que deve ser agradável, mas aquela pessoa que ouve que o outro está dizendo que suporta ele, provoca uma ira, né? Veja como é que são as coisas. Mas é o texto, nós devemos nos suportar uns aos outros. Interessante. Tem hora que a gente não aguenta mais, mas em Cristo Jesus a gente tem que suportar aquele irmão, tem que suportar aquela irmã, tem que suportar aquele líder, tem que suportar aquela pessoa. Então é interessante a gente poder entender isso, mas nós temos essas dificuldades. E quando uma igreja ela tem unidade, ela tem isso em amor, suportar em amor. E quando você compreende isso, né, que você compreende essas coisas, e você percebe essas coisas, você percebe que o amor é uma coisa tão legal, é tão legal você ver quando uma igreja tem unidade, que você vê quando os irmãos são alegres, são felizes, mesmo a pessoa, passando por momentos de dificuldades, que você olha todo mundo junto, todo mundo unido, você diz: que coisa maravilhosa, eu estou no paraíso, né? É capaz da pessoa até ser curada, revigorada, transformada, porque ela vê algo belíssimo, algo tão maravilhoso nessas situações. Eu não sei se você consegue enxergar isso. E aí Paulo, ele traz uma compreensão voltada para esse sentimento de unidade. A unidade é a ideia de que nós somos um corpo. Um corpo onde tem vários membros dentro desse corpo. E que cada membro que está dentro daquele corpo, na verdade, a associação de Paulo é fantástica. Porque o corpo tem dedo, tem unha, tem olho, tem pé, tem uma série de coisas, são tudo diferentes. Mas dentro dessa diferença, você percebe que há o quê? Que há unidade. Entendeu o que eu estou falando? O sincronismo do andar. Você anda, olha a perfeição, uma perna depende da outra, né? E depende de um comando que parte exatamente de onde? Da cabeça, tá certo? Você imagine, por exemplo, comer, gente, uma coisa tão maravilhosa. Quem não gosta de comer, não é muito bom, meu irmão. Aqui nós estamos falando de igual para igual, porque são dois que entendem essa situação, né? Comer. Aí você imagina, na hora de comer, a mão pega a colher e mete, e você leva para a boca, e a boca em sincronismo, ela abre, e você não vê ninguém botando a colher no olho, né? Eu nunca vi alguém errando isso aí, pegar, é uma naturalidade, eu não vejo ninguém, só a criancinha, bebezinho, né? Que a gente ainda vê levando assim, mas a gente vai crescendo, esses órgãos vão se ajustando tão perfeitamente que a pessoa pega, rápido, e vai para a boca, e aí você já vai para o segundo prato, né? Quer dizer, são coisas que você percebe. Gente, esse negócio de prato, de comida, deixa eu explicar para o povo, para você entender. É porque essa turma, quando vai para o interior, come demais, viu? Então é para você saber que tem gente que come, não é só no interior, não. Então, veja como é um negócio interessante.
a unidade entre os órgãos, as partes do corpo, a perfeição dessa harmonia que existe entre... Gente, assim é a igreja. A igreja, ela tem que ter essa unidade. Ela tem que ter esse sincronismo. A igreja precisa ter esse entendimento. Sabe por que a gente precisa entender? Porque o Espírito que habita em mim é o mesmo Espírito que habita em cada um de vocês. Amém? O Espírito que habita em você é o mesmo Espírito que habita em mim. Tem vezes que eu tenho grande dificuldade de entender porque que muitas vezes a gente fica assim, uma pessoa está com o Espírito Santo de Deus nele, eu estou com o Espírito Santo em mim, mas a gente não consegue chegar a um acordo, nós não conseguimos nos entender. Aí fica aquela dúvida, será se eu estou com o Espírito Santo ou com aquele está com o Espírito Santo? Essas são as perguntas que muitas vezes a gente tem que fazer para a gente. O Espírito que está sobre você é o mesmo Espírito que está sobre mim. É o mesmo Espírito que te diz vai, é o mesmo Espírito que vai dizer ele vai. Entendeu? É o mesmo Espírito que vai dizer a todos vamos fazer. É o mesmo Espírito que vai dizer assim, eu não posso deixar o meu irmão só nessa caminhada. Entendeu? Eu não posso deixar essa igreja abandonada. Entendeu? É o mesmo Espírito que vai estar conduzindo esse corpo todo. E aí é interessante que a gente percebe a unidade. Uma das coisas que me chamou muita atenção é que compartilhar isso com vocês. Uma vez eu fiz uma reunião aqui com a igreja. Irmão Carlos até tocou isso hoje aqui assim. Eu toquei assim na igreja, eu senti algo no desejo do coração de fazer um outro projeto missionário. Mas eu fiquei pensando assim, eu digo, será se a igreja, acho que uma parte estava, mas só comigo, será se a igreja vai? Não vai. Mas eu sou corajoso, o Espírito está me falando, não vai, eu vou. Eu disse até assim para a igreja, disse assim, provavelmente o ano que vem, a gente vai abrir, eu vou abrir um projeto missionário em outro lugar. Independente da igreja, eu quero fazer a vontade de Deus. Sabe por que eu falei isso? Porque muitas vezes você fica com medo. Eu até falei isso pro grupo, a gente fica com medo de repente alguém não vai fazer, mas Deus está falando no teu coração, vai, faz. Mas alguém que está lá, que não está com o Espírito, ou que diz que está com o Espírito, diz, não vai, porque então a igreja depende muitas vezes desse consenso. Aí eu digo, não, eu vou para cá. Porque o que eu achei interessante é que no processo de pandemia, quando eu convoquei a igreja para a gente fazer esse projeto lá em Vargem Grande, eu senti uma unidade tão grande na igreja, que eu vejo essa unidade quando eu estou viajando com os irmãos. Eu sinto essa unidade quando eu estou dentro do meu carro, indo e voltando lá para Vargem Grande. Eu sinto os irmãos. E não é só um, porque você vê que cada domingo é um grupo diferente, né? Cada domingo é um grupo diferente, né? E a alegria. O mais interessante é a alegria. Eu não vejo ninguém dizendo assim, eu estou aqui em Vargem Grande, que peso, com a cara de tristeza. Não, a alegria, a cara de prazer de estar fazendo a obra de Deus. Unidade é isso. Unidade é esse prazer que você tem. E, gente, se você olhar para a nossa igreja, acho que se tivesse 50 pessoas, 55 pessoas para estar fazendo esse projeto lá em Vargem Grande, igreja com esse número não faz. Não faz. Com esse númerozinho de pessoas que nós estamos aqui, 55, 60 no máximo, fazer um projeto desse lá em Vargem Grande não faz. Mas você vê o poder de Deus. Estamos lá. E a alegria do povo de Deus fazendo. E isso é o princípio, é um dos princípios valorosos, que é a questão da unidade. Da gente entender que o Espírito de Deus está na gente. Não? Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Sabe? Há entendimento, unidade é isso. É um Deus operando em todos. É um Deus agindo em todos. Acho isso muito legal. Aí não tem aquela coisa de achar assim, meu Deus é maior do que o Deus da irmã Isa. Não, é o mesmo Deus que está operando na vida da irmã Isa. É o mesmo Deus que está operando na minha vida. É o mesmo Deus que está operando na vida do irmão Eduardo, da irmã Sandra. Então a gente precisa entender essa coisa desta unidade. Eu estava analisando como o Espírito Santo desceu. Você entendeu? Você já
parou para analisar o momento da descida do Espírito Santo? Imagine se o Espírito Santo tivesse que descer naquela igreja e ela tivesse dividida em 4 grupos. O grupo de João, o grupo de Pedro, o grupo de Tomé, o grupo dos que ficaram revoltados com a morte de Judas. Aí vai lá mais um para lá. Mas você sabe o que a igreja estava? Ela estava buscando unidade. Naquele momento eles estavam buscando unidade. Eles perceberam que tinham que ter. Olha como é interessante. Atos 1, pode ler que você vai ver. Eles perceberam que estava faltando alguém para ocupar o lugar de quem? Para ocupar o lugar de Judas. Nós precisamos escolher um para estar aqui no lugar de Judas. E eles escolheram. Já lançaram sorte, caiu sobre quem? Matias. E o Espírito Santo, em seguida, veio sobre aquele grupo que estava unido. Gente, você não tem como você analisar se não for diferente. Se aquele grupo tivesse dividido, não descia o Espírito Santo. Tinham perdido a oportunidade. O Espírito Santo ia descer muito mais na frente, porque precisava estar o quê? Unidos. E aquele grupo estava o quê? Unidos. E o Espírito Santo veio, chega, tomou tudo ali naquele lugar e fez uma excelente obra ali na vida daqueles homens. Precisava de unidade. É assim a igreja funciona. Nós precisamos de unidade. Ninguém é melhor. Não se sinta desvalorizado, mas se sinta amado por Deus. Se sinta acolhido pela igreja. Se sinta acolhido pelo povo de Deus. Ninguém é maior. Todos somos iguais perante Deus. Mesmo nas diferenças. Você olha a diferença, você vai olhando. Somos diferentes. Mas Deus opera na diferença o seu poder. Amém? Que Deus aplique a sua palavra nesta noite aos nossos corações. Que nós possamos entender que a igreja do Senhor, ela é una, ela é viva, ela é eficaz. Amém? Eu esqueci de perguntar o nome da irmã. Tem uma irmã que ela queria estar visitando a gente e ela queria fazer parte da vida desta igreja. Eu me lembro que teve uma pessoa que também fez isso aqui. Eu não me lembro quem foi, não sei se foi a irmã Fabiola, que veio e disse que queria fazer parte da IBVA. Aí no mesmo dia a gente chamou. Como é o nome da irmã? A irmã Doriane. Ela chegou ainda agora, conversou: pastor, como é que eu faço para poder fazer parte da igreja? Eu quero fazer parte dessa igreja. Ela era da Assembleia, o seu esposo era da Igreja Batista Novo Alvorecer. O pastor Nonato Cunha Cutrim foi seminário junto comigo, lá no Seminário Batista. Ele é pastor da Novo Alvorecer, era o pastor do esposo, né? Da igreja do esposo. E aí se mudaram, vieram para cá antes da pandemia, né? E aí eles estão sem igreja e ela queria se congregar com a gente. Bom que essa igreja é batista, da mesma denominação. Eu queria convidar a irmã para vir à frente. Nós vamos orar. Irmã Doriane, né? Como é o nome do seu esposo? Hilton. Nós vamos orar também pelo Hilton, né? Para o Hilton também se fixar com a gente, tá bom? Vamos ficar. Alguém mais que gostaria de aproveitar essa oportunidade e de se reconciliar, querer entregar sua vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo? Se quiser, sabe, aqui nós não temos nem porta, gente. Se você quiser ficar com a gente, você não tem dificuldade alguma, porque não tem porta para dizer: eu me senti atrapalhado porque tinha uma porta que não deixava. Você já está dentro. Se você quiser ficar, é só você querer. Amém. Como é o nome dela? Leilane, né? Amém. Que Deus abençoe a vida da irmã Leilane. Pode vir mais para cá. Só cuidado com os degraus aí da coisa. A senhora já é batizada, já? A senhora já são batizadas, né? Amém. Vamos ficar em pé, vamos estender as nossas mãos, agradecer a Deus pela vida da irmã Doriane, do Hilton e da Leilane, né? Estenda suas mãos na direção deles. Vamos pedir as bênçãos do Senhor sobre estas vidas. Eu vou convidar o irmão Marçal para orar por estas vidas, em nome do Senhor Jesus.
Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém. Ah, tá certo. Vamos lá. Senhor Deus e Pai, Deus misericordioso, bondoso, Criador do céu e da terra, neste momento, Pai Celestial, nós agradecemos pelo Senhor ter enviado as duas pessoas até aqui, Pai Celestial, e sabendo elas, Pai Celestial, que o Senhor é o Deus que tudo pode fazer. O Senhor pode transformar, o Senhor pode, Pai Celestial, curar. O Senhor, Deus, é poderoso. E nesta noite maravilhosa, Deus eterno, nós te entregamos essas duas vidas. Escreva, Pai Celestial, o nome delas no livro da vida. Eu creio que já está escrito, Pai Celestial. E assim, Jesus, abençoa cada um, as suas famílias. Jesus, paira graça sobre essas vidas, Pai Celestial. E que essas duas senhoras, elas possam, Pai Celestial, de fato andar em teus caminhos e não olhar nem para trás e nem dos lados, mas sim para a tua face, Deus eterno. E que nesta noite maravilhosa, Deus, o Senhor possa estar com ela, com sua família, abençoando e livrando de todo mal. Nós sabemos que há, mais uma vez, festa nos céus, porque a tua palavra diz que quando um pecador se arrepende aqui na terra, há festa nos céus, Pai Celestial. E nesta noite nós estamos alegres por isso. Nós queremos te agradecer e te pedir que o Senhor continue, Pai Celestial, operando nessas vidas. Muito obrigado, Pai Celestial. Amém, Jesus. Amém, meu Deus. Amém. Vou sentar. Amém. Irmã Neilane, depois alguém anota, pega o WhatsApp, as mulheres, né, para ficar com o grupo das irmãs. Tô certo, meu irmão? Então traz aqui os materiais. Hoje à noite nós vamos ter ceia do Senhor. Nós fazemos tempo que a gente não tinha ceia, né? Aí depois a gente não fez, aí foi protelando. Então hoje nós vamos fazer uma ceia do Senhor. Deixa eu explicar quem é que pode participar das ceias, as ceias aqui do nosso Senhor. A ceia na nossa igreja pode participar todo aquele que é membro de uma igreja, batizado, né? Você precisa estar sendo batizado de uma igreja evangélica. Se foi batizado, você pode participar da ceia com a gente, tá bom? Quem não foi ainda batizado, aguarde seu batismo, viu? Para você poder participar da ceia no momento certo, tá bom? Então, nesse momento, irmã Carla, venha cantar aqui um canto. Ela vai beber água, né? Então, vamos embora aguardar aqui quem que vem aí para os irmãos estarem. O irmão Carlos vai estar trazendo os elementos, o pão e o vinho, né? Irmão Carlos e a irmã Thaís. Irmão Carlos, quem é que canta o canto que vai ser o senhor? Pode. Então eu vou pedir para o irmão Marçal assumir esse seu... Irmão Ionildo. Irmão Ionildo, eu vou tirar essa tarefa do senhor. Irmão Ionildo e irmão Marçal, os dois. Eles vão estar entregando. Vem, irmão Marçal. Se faltar alguns ali, a irmã Daís fica já no... Tá. Vamos ver. Então o irmão Carlos vai cantar. Guarde só um momento. Enquanto o irmão Carlos estiver cantando um louvor, aí eles vão levando os elementos, o pão e o vinho, em nome do Senhor Jesus, tá? Nós iremos louvar o cântico do cantor cristão de número 100, o hino de 396. Amém, igreja? Cegueira em vista, amém? Longe, longe do meu Salvador, mas da glória desceu e seu sangue verteu.
depressa fugi, em Jesus me escondi e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Oh, que grande prazer inundou o meu ser, conhecendo este grande amor que levou o meu Jesus a sofrer naquela cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e eu agora me alegro em sua luz. Aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo, antes da sua morte, ele celebrou a ceia do Senhor, né, celebrou a ceia do Senhor com os seus discípulos, né? Ele tomou do pão e deu aos seus discípulos, a cada um, e ele foi bem claro no texto da palavra de Deus. Pode deixar lá. Ele deixou e disse que tomou primeiramente do pão, repartiu, deu um pedaço para seus discípulos e disse: ó, isso aqui é o meu corpo, que será levado, destruído por causa de vocês, tá? Comei em memória de mim, certo? Então ele pegou e repartiu o pão e deu aos seus discípulos o pão como uma forma de que ele estava naquela noite entregando o seu corpo em prol dos seus discípulos, amém? Eu vou pedir que a irmã Carla Giovana ela esteja orando daí mesmo, Amém. Podeis comer. A Bíblia diz que semelhantemente ele tomou do vinho, né, e distribuiu aos seus discípulos e disse: este é o sangue da nova aliança, que será derramado por vós, simbolizando que o Senhor Jesus Cristo estaria entregando a sua vida também, e que estaria derramando o seu sangue em prol dos seus filhos, daquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Eu vou pedir que a irmã Isa esteja orando por esse andamento. Amém, meu Pai. Amém. Podeis beber em nome do Senhor Jesus. Passar para o irmão Carlos, vai trazer mais um cântico. Aleluia. Adorado e exaltado seja o nome do nosso Senhor, amém? Seja bendito por Deus.
Senhor.